Maldito seja o desfalque, hein, cara? Nossa senhora. Fim de papo, Atlético Paranaense 0, Internacional 0, jogo sem gols. Perdemos a oportunidade de nos situar ali no topo, né, do Campeonato Brasileiro, ali como líder momentaneamente. Não conseguimos, mas ainda continuamos na parte de cima da tabela. Um jogo equilibrado, onde teve um primeiro tempo de maior domínio do Internacional e um segundo tempo de um panorama diferente, onde por boa parte o Atlético Paranaense conseguiu propor o seu jogo e o Internacional deixou ser mais atacado, por assim dizer, para conseguir controlar a partida e tentar alguma coisa no contra-ataque. Mas foi um jogo onde as individualidades dos dois times não foram brilhosas, né? O Terans, por exemplo, que é a principal individualidade dos caras, não jogou tão bem. Do Internacional também, a gente poderia dizer o Edenilson, que fez um bom primeiro tempo, jogou bem até. O Pedro Henrique também não teve brilhantismo. Então foi um jogo de que teve boas oportunidades, mas não teve gol. E eu já falei aqui 500 vezes que pra mim 0x0 é o pior resultado que existe. 0x0 não tem gol, não tem emoção, pra entretenimento é horroroso. Mas novamente o contexto ganha, o Internacional desfalcado, jogando lá na casa do Atlético, que a gente normalmente tem uma dificuldade, é difícil de enfrentar eles lá. Conseguimos arrancar um empatezinho, tá bom, agora a gente tem um jogo contra o São Paulo em casa, que esse sim tem que vencer com obrigação. Eu acho que pra partida de hoje, o Mano ele conseguiu fazer o que dava com o time que ele tinha à disposição. Botou o Maurício, que pra mim era a melhor substituição no lugar do Alan Patrick, que fez um bom primeiro tempo, né, ajudou ali na construção do lado esquerdo. Botou o Kaique pra dar ritmo também num zagueiro, talvez essa seja a única modificação que eu um pouco contrarie, mas eu entendo a entrada dele, que fez um bom jogo também. O Heitor também não comprometeu. Então o Internacional, com as peças que teve à disposição, fez uma boa partida, fez um jogo interessante, um jogo que não nos deu resultado, mas nos deu uma expectativa de que coisas boas estão por vir. Eu espero que seja o título de uma Sul-Americana. A gente tá numa seca desgraçada, mas são os jogos como o de hoje que eu tenho esperança, cara. Eu tenho expectativa de que o ano seja produtivo, de que o ano nos dê frutos muito bons, porque além de enfrentar o adversário, tu enfrenta tuas próprias adversidades. E o Internacional ultimamente anda fazendo isso muito bem, fez isso bem contra o Colo-Colo, conseguiu fazer bem hoje, apesar de não ter conseguido resultado. Então eu acho que nesse jogo de equilibrista, o Internacional tá se saindo na frente. Bom, gurizada, começa o primeiro tempo, a gente vê o Internacional ali naquela diferenciação de esquema tático, às vezes num 4-3-3, sem a bola com um 4-4-2, com o Maurício encostando ali no alemão, e a gente tinha uma perspectiva de que por conta do Internacional estar desfalcado para esse jogo, a proposta do jogo ia ser a reação, né? O Atlético Paranaense ia ter o domínio da partida e o Internacional ia buscar jogada no contra-ataque. Isso na teoria, porque na prática a gente viu um jogo bem diferente na primeira etapa. O Internacional indo para cima, tendo o controle do jogo, a posse, criando boas chances, as principais, inclusive. Depena bem na partida, finalizando. Toda vez que a bola parava para ele em uma boa posição, ele não pensava duas vezes e finalizava. E o Inter conseguiu ter esse controle do jogo, construindo as jogadas ali pelo lado esquerdo, né? Com o próprio Depena, com o Maurício, e se demonstrando um time muito maduro em relação às adversidades que a gente tinha, e que o Mano, para a situação, conseguiu reverter muito bem. E o primeiro tempo estava bem intenso, porque apesar do Atlético Paranaense não conseguir criar muitas chances, as poucas chances que eles criavam eram perigosas. Não teve gol na primeira etapa, mas foi interessante porque foi um jogo caloroso, um jogo intenso, um jogo onde teve boas oportunidades para ambos os lados, e que pro Internacional em questão, cara, foi um baita primeiro tempo. E é novamente que eu bato na tecla do contexto. O Internacional tridesfalcado, sem os principais jogadores, e mesmo assim conseguiu desenvolver um primeiro tempo muito interessante. Bom, aí no segundo tempo o panorama da partida muda, o Atlético Paranaense fica faceiro no jogo e começa a ir pra cima, constrói muito pelo lado do Heitor, em jogadas invertidas, né, eles construíam por baixo, iam tabelando pelo meio e encontravam o jogador para fazer normalmente o cruzamento pelo lado esquerdo, né, onde eles conseguem marcar um gol que foi bem anulado. O jogador do Terans, ele faz o gol com a mão, ele dá uma porrada na bola, e por em torno de uns 25 a 30 minutos tem esse crescimento, tem essa vantagem do Atlético Paranaense estar no jogo. O Mano, então, ele faz uma mexida que ele consegue equilibrar a partida, que é a entrada do Johnny. Sai o Maurício, que estava fazendo um bom primeiro tempo, mas no segundo estava sem função. E o Johnny entra muito bem porque ele consegue dar mais composição naquele meio de campo e mais força, o que o Internacional não estava tendo. Além de ter um pouco o quesito ofensivo também. E o Inter ali consegue equilibrar a partida, não consegue criar mais grandes boas oportunidades, mas também consegue anular o ataque do Atlético Paranaense, que buscou encontrar alguma coisa com o Vitor Roque, que é uma promessa do futebol brasileiro, mas também não entrou muito bem no jogo de hoje. Os caras estavam cabeceando mal, velho. O Atlético Paranaense teve umas 3 bolas de cabeça em posição boa, e os caras davam de coco, davam porrada com a cabeça na nuca e erravam tudo. Então a gente deu sorte hoje por conta desse fator também. Mas com o panorama mudado, o Mano fez as devidas mexidas e conseguiu deixar o jogo mais consistente pro nosso lado e garantiu um ponto aí pra casa. Eu novamente bato nessa tecla de que não é fácil enfrentar o Atlético Paranaense na casa deles, principalmente nas
situação atual. Hoje não conseguiram jogar, o Internacional fez bem a anulação, as individualidades deles não funcionaram, e por conta disso eu acho que o resultado foi justo e de bom tamanho para as nossas prospecções aí de futuro. Vamos para as notas dos nossos queridinhos jogadores. Daniel apareceu bem no jogo, teve boas intervenções, eu vou deixar ele com a nota 7. Heitor fez um primeiro tempo ok, no segundo tempo sofreu com os ataques que tinha o Atlético Paranaense pelo lado dele, mas não comprometeu, né? Vou deixar ele com a nota 6,5. Vitão e Kaique foram bem seguros, em algumas bolas aéreas eu acho que o Kaique deixou um pouco a desejar, ele tá um pouco desembocado por estar voltando de lesão, vou deixar os dois com nota 7. Moisés também bem no jogo, não sofreu defensivamente, marcou bem à frente, conseguiu dar profundidade, encontrar bons passes, nota 7. Gabriel no meio de campo marcou bem, fez o papel dele, alguns momentos achei um pouco desligado, nota 6,5. Edenilson bem demais no primeiro tempo, acho que ele conseguiu cartear, deu dinâmica no meio de campo para que o Internacional conseguisse propor o jogo, conseguir reter a bola para construir as jogadas. No segundo tempo acho que baixou de rendimento, também por conta do time ter baixado de rendimento um pouco, vou deixar ele com a nota 7,5. Depena eu acho que foi bem no primeiro tempo, dono das principais chances de gol do Internacional, teve bola na trave, finalização defendida, foi bem Depena, mas na segunda etapa também caiu, baixou o rendimento dele, vou deixar ele com a nota 7. Pedro Henrique abaixo do que a gente está acostumado a ver, ele se dedicou muito na marcação, mas no 1 contra 1, que é a característica de especialização dele, ele não conseguiu fluir, vou deixar ele com a nota 6. Maurício bem no primeiro tempo, ajudou muito na construção pelo lado esquerdo, onde a gente teve as principais chances, vou deixar ele com a nota 6,5. O alemão também muito discreto, a bola mal chegou nele, também não procurou tanto jogo, não conseguiu jogar nota 5. Pros que entraram, o Johnny eu acho que ele entrou bem, ele deu força no meio de campo que a gente estava precisando, o Atlético tinha crescido no jogo e ele entrou para dar um pouco mais de consistência, vou deixar ele também com a nota 7. O Wesley Moraes entrou, mas novamente, esse cara não tem como jogar, velho. Olha o estado que ele tá, ele se arrasta em campo, ele se cansa no terceiro pique, o cara mal consegue ficar em pé, mano. Eu vou deixar ele sem nota, não tem como eu avaliar um cara que não tem condição de jogar. O David e o Caio Vidal aqui também entraram nos últimos minutos, eu vou deixar sem nota. Feito, gurizada, esse foi nosso vídeo de pós-jogo de hoje de Atlético Paranaense e Internacional. Se tu gostou, cara, deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha com os amigos que eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Inter toda semana, valeu? Especialmente no dia de amanhã a gente não vai ter o nosso vídeo de react da partida, eu tive alguns problemas com a câmera que faz a gravação, então a gente não vai conseguir ter o react da partida de hoje, eu peço perdão a vocês, mas eu já consegui consertar tudo e deixar arrumado para o nosso próximo confronto, que é na quarta-feira que vem, às 8h30 da noite, contra o time do São Paulo, jogo no Beira-Rio, onde a gente precisa de 3 pontos, precisa garantir essa vitória. Já vou deixar meu resultado para vocês, vai ser 3-1 Internacional, com uma tranquilidade incrível e para seguir firme e forte aí no Campeonato Brasileiro. Até lá, tenham todos uma ótima semana, um forte abraço para vocês, até mais.